Olá a todos, bem-vindos novamente. Estamos juntos com vocês para transmitir esta classe do nível intermediário da sabedoria cabalística. Junto comigo está Marco Plascencia. Olá, amigos. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenhamos uma lição de muito êxito para todos. Hoje vamos ver, primeiro esperar que tenham tido uma ótima semana. Lembrar que esta classe tem um total de 10 classes, este curso. Estamos na oitava? Oitava, né? Isso. E depois vamos ver hoje o que é o mundo de Atzilut. Lembrar que vocês estão dentro de um ciclo que começou no fundamental, este é o intermediário e no fim da classe vamos falar um pouco de o que é o que segue, o que terá depois. No nível fundamental aprenderam conceitos essenciais da Kabbalah, depois no intermediário, e agora terá uma etapa mais ampla do que aprenderam. Marco, comentário? Bom, lembrar também os amigos que este ciclo nós estudamos o processo das 4 fases da luz direta, onde se produz o início de tudo que conhecemos como criação. E neste momento chegamos a uma etapa onde vamos saber que vai se gerar o local onde chegaremos à nossa realidade, ao nosso mundo. Ainda estamos estudando o que corresponde aos mundos superiores, ou seja, antes de desenvolvimento da criatura como entendemos nós. Então, toda esta fase de desenvolvimento chega agora a uma etapa importante, que é quase uma etapa, um ápice de tudo que estudamos. O que você pode dizer, Ricardo? Bom, gostaria que a parte técnica mostrasse um vídeo onde veremos como o nosso professor Michael Leitman, o diretor internacional do Instituto Bnei Baruch para a sabedoria da Kabbalah ao mundo, responderá algumas perguntas dos amigos. Quando puderem, podem colocar, por favor, parte técnica. De acordo com o que eu entendo, o nosso trabalho é simples e complexo ao mesmo tempo, que é exigir a correção, a conexão. Por que eu tenho que aprender isso? O que eu deveria receber disso? Eu não entendo nada do que ocorre aqui. Para mim é um idioma que eu não entendo. Para que eu preciso disso? Diz o Rav. Para que a luz influa sobre você, mude suas qualidades. Conforme essas qualidades, vai sentir o que ocorre fora. Todo o nosso avanço é através da influência da luz e não da nossa mente. Toda a mente que nos foi dada é somente para entender de que forma avançamos. Nada fora disso. Se não entender nenhuma palavra do que ocorre aqui, não é importante. Então, voltamos. Lembrar os amigos que todo o material que passa na classe tem um acesso livre, sem fim lucrativo. Vocês podem entrar na página, há uma biblioteca com documentos, classes, todos os escritos do Moacilão, tudo que é transmitido na parte da classe e vários materiais se quiserem aprofundar. Então, qual a ideia dos módulos? Que vai ser de forma dirigida este ensinamento para que vocês tenham os pontos principais do estudo da sabedoria cabalística. Na próxima etapa, que vão continuar conosco,
vão aprofundar e poder adquirir tudo que viram até agora de forma prática. Vamos começar com a classe então, Marco? Sim. Gostaria de que pudéssemos mostrar na parte técnica a tela do tablet. Obrigado. Bom, nós tínhamos estudado antes que depois que Malhut Jiansof teve seu preenchimento e se restringiu, houve um desenvolvimento posterior, onde surgiu o mundo de Adam Kadmon com seus Partsufim e começou a se desenvolver a partir de Galgalta, passando por Ab e Sag. E vimos que ao chegar a Sag, houve uma situação especial que foi o Partsuf de Binah, que se preocupa com os inferiores, e esse desenvolvimento levou à produção da purificação deste Partsuf, produzindo-se a situação para que o Partsuf Nekudot pudesse passar sob o Tabur. E quando se produziu este passo, entrou em contato pela primeira vez entre Binah e Malhut e tomou este Partsuf de Nekudot, o grande desejo que havia abaixo do Tabor, o Partsuf Galgalta. Se combinou então que este fato produziu um desenvolvimento posterior que vimos na última sessão, o mundo de Nekudim, que isso gera o espaço para que se continuasse se desenvolvendo todo o processo posterior. Então a importância deste fato é que neste lugar, aqui que eu estou mostrando, neste lugar, se produziu um espaço para se produzir o desenvolvimento de tudo que tem a ver posteriormente, deste encontro que houve neste ponto que se gerou o Parsá, que aparece aqui, sob o Tabor. E esse desenvolvimento produziu espaço para se desenvolver os mundos, que é o mundo de Atzilut, e abaixo do Parsá está o lugar para que ocorra o surgimento dos mundos de Beriá e Tzirá e Siá, abaixo do nosso mundo. Repassando, na segunda restrição, houve lugar para os futuros mundos, para que continuassem seu desenvolvimento. Onde se encontraram os Kelim de Galgalta Veinaim, veio Atzilut. E no lugar do Zahap, surgiram Beriá, que é Briá e Etzirá e Asiá. Ouzin é o lugar de Beriá, Roten é o lugar de Etzirá, e Malhut é onde está P. Né? Malhut surgirá Asiá. Então vimos que toda essa ação produzida depois do desenvolvimento do Partsuf Saga e este encontro de Binah e Malhut produziu este efeito que depois surge e leva ao desenvolvimento da quebra dos vasos. E depois da quebra dos vasos se geram condições para que possam surgir pela primeira vez o mundo de Atzilut. E depois o mundo de Beriá e Etzirá e Asiá. É importante, amigos, que vocês possam levar em consideração que todo este processo
deve-se ao zivug sobre as Reshimot 2.1 em Nikveinai, onde surge o Partsuf Nekudim. Depois, com o zivug sobre as Reshimot 4.3, se aderiram depois de encontrar este Partsuf de Nekudot Sag com grande desejo que havia abaixo do Tabor de Galgalta. Se geraram, então, ou se gerou os Parsufim de Nekudim, que é Keter, Abba Veima e Zon, em Katenut. Vamos passar então. Estão vendo o ponteirinho. Então, estão ampliando um pouquinho. Então, depois desse zivug, surge aqui os Partsufim de Nekudim, que é Keter, Abba Veima e Zon. Os três têm Galgalta Veinaim com seu Ahap. Tanto o Partsuf de Keter, cada Partsufim tem sua divisão. Então, a parte superior ao Galgalta Veinaim é inferior ao Ahap. O mais importante é que nestes Partsufim de Nekudim, todos os componentes que são Galgalta Veinaim estão ativos e a parte do Ahap inativos. Segue o mesmo princípio dos Partsufim. A parte de cima é Galgalta Veinaim, pode ser usada, e a de baixo não. Isso ainda não. E nós podemos ver isso na nova tela. Mostrem, por favor. Então, esses princípios não mudam. A parte superior do Partsuf é a Galgalta Veinaim e abaixo é o Ahap, numa divisão do mesmo Partsuf. Sempre a esta forma, que vai se correlacionando pelos Partsufim, ou seja, uma estrutura estável e a mesma. E o importante, se pudermos ver o tablet, por exemplo, o Ahap, Keter de Nekudim, se encontra em Galgalta Veinaim de Abba Veima. O Ahap de Keter de Nekudim vem para Abba Veima e o Ahap de Abba Veima está em Galgalta Veinaim de Zon. Portanto, o Ahap de Zon do Parsá se encontra conectado no Galgalta Veinaim de Zon, de Abba Veima e Keter. Cada Ahap dos Partsufim se conecta com o superior, mediante seu Galgalta Veinaim. O importante disso é que, apesar de dizermos que neste momento não estão trabalhando, Galgalta Veinaim estão ativos. Isso. E por meio dessa conexão que existe entre os Ahap inativos e o Galgalta Veinaim ativos, se dá lugar para que exista espaço para correção. Senão não teria como o Ahap poder corrigir na parte nativa, se no fundo não tem contato com algo que o influencia. Isso. É como uma escada. Por isso que vimos este conceito que um Partsuf está comunicado com outro Partsuf, graças ao superior com
o inferior do superior, como uma cadeia que vai formando-se como uma escada. Sim, como se viu na última classe, isso permite, junto com a quebra dos vasos que houve neste mundo Nicodim, permite com que centelhas de doação se misturassem com o desejo geral, o desejo de receber puro. Isso. Então, porque o desejo de receber puro por si mesmo não pode ser corrigido. Sim, falamos na última classe, a única forma de se corrigir é estar influenciados por essas pequenas porções que correspondem à doação que ficam encerrados na quebra dos vasos. Então é uma mistura de vasos. Em vasos purificados do desejo de doar, junto com o desejo de receber. E se não fosse essa mistura, os que não estão purificados pelo desejo de receber, de alguma forma poderiam ser influenciados, entrar em contato, para depois poder se corrigir. Então esta mistura, esse amálgama, permite que possam ser corrigidos. E depois há 4 formas, se vamos chegar a isso, de combinações. As puras, ou só do superior ou só inferior, de Galgota Veinaim ou Ahab, Galgota Veinaim mais Ahab e Ahab mais Galgota Veinaim. Sim, conforme ao tipo de combinações, vai surgir um lugar para Tzilut, ou o mundo de Beriah e Etzirah Yassiah. Ou seja, dessa combinação vai depender qual mundo. Sim, dessas combinações que há entre Galgota Veinaim puro, que dá lugar a Tzilut, e Galgota Veinaim e Ahab, ou Ahab em Galgota Veinaim, o Ahab puro dá lugar às gerações que vão gerar este desenvolvimento dos mundos de Atzilut e Asiá. Bom, mas tem a ver mais com qualidade que quantidade, certo? Isso. Não significa que seja mais quantidade de pureza de Galta Veinaim, mas sim a qualidade de Galta Veinaim, ao ser maior sua influência, é que determina quem vai regir Galgauta, Veinaim ou Ahab. Sim, no fundo são qualidades de desejo, porque sempre falamos de desejo, da apresentação do desejo. Então, há nomes que a pessoa possa se confundir, não entende, mas pouco a pouco vai entendendo que o que fala a sabedoria cabalística é da relação entre desejo e luz. E as combinações que ocorrem. Quando a pessoa começa a entender os conceitos como um processo que ocorre, é como vai entender qual o processo da criação em si. E por que um evento leva a outro, e começa a entender uma lógica de uma ciência como uma física espiritual, mas que sempre tem a ver com uma relação entre desejos, desejos expressos que começam a discernir e começam a ser influenciados um pelo outro. De uma forma concatenada, um processo leva ao outro. E também a resposta de um processo entre luz e desejo. Inclusive o quanto de desejo da criatura, do aviut por um lado, e quanto é o desejo de revelar a luz por outro lado. No fundo, é o manejo das Reshimot, que se expressam como formas de uma relação entre um numerador e um denominador, sendo esta relação a relação que já vimos na última classe entre luz e o desejo em si. E para continuar, se pudermos ver no tablet aqui, por favor. Obrigado. Então, no mundo do Nekudim, vimos que Keter e Abaveima na sua rocha, Zon, que é a parte que quebrou, a parte que quebrou em Nekudim corresponde ao Guf, ou seja, a Zon. Depois da quebra, todas as Reshimot sobem de Nekudim a rocha de Saga, que é a Binah geral, que executa as ações. Então, Nekudim, que se estende das Reshimot restringidos e também sobre 4.3, agora sobre as Reshimot 1.0,
ao se purificar de 2, 1, resulta um 0 restringido. Há um zivug de Haka'a no aviut Shoresh de roxo. Então, aí a luz se estende do Tabor ao Parsá, onde é permitido. E os Partsufim de Atzilut, que podemos ver aqui na imagem do tablet. Temos que primeiro ver Atik, depois Arehampin, depois Abaveima e Yeshut. E depois temos Zon. Então, Atik, que é o ancião, esclarece para si Galgalta Veinaim de Keter de Nekudim. Então, o que corresponde neste lado de Nekudim, a Keter, corresponde a Keter, esclarece para si Keter de Nekudim, Atik. Arihampin, que se denomina o roxo estendido, se purifica com Keter de Nekudim. Também Keter de Nekudim, mas correspondendo ao Ahap de Keter de Nekudim. Abba Veima se purifica com Galgalta Veinaim de Abba Veima de Nekudim. Isso respectivamente. Então, se juntam com Galgalta Veinaim de Abba Veima de Nekudim e Yeshut, que vai se purificar com Abba Veima de Nekudim. Então nós vemos que todos esses Partsufim deste mundo, de Atzilut, vai se gerando a partir do Ahap de Galgalta Veinaim, dos Partsufim, que havia em Nekudim. Então Nekudim vai influenciando Galgalta Veinaim e Ahap com vários Partsufim deste mundo de Atzilut. E de certa forma, aí está o que falamos da influência e como vai levando o superior ao inferior. Vimos que, por sua parte, Zon de Atzilut se purifica a partir de Galgalta Veinaim de Zon de Nekudim. Então há uma relação que é direto com Nekudim. Gar de Atzilut foi construído das Reshimot que não se romperam. Da mesma forma, saíram todos os Partsufim anteriores, de Galgalta Veinaim em diante. E só em Gar de Atzilut foi construído sobre Reshimot da quebra. Então, na quebra, houve uma desordem dos Kelim. Depois que vem a luz de Absag, ou seja, Rohamai Binah, ilumina os Kelim e começa a purificar as 4 classes de Kelim, que correspondem ao Galgalta Veinaim com Ahap com Galgalta Veinaim e Ahap verdadeiro. Então, todas as combinações. É o que você mencionou recentemente. Então, são influenciados por uma luz especial que tem a particularidade Binah com Rohamá, que é Ab com Sag. Porque entendemos que Sag tem a mesma propriedade de Binah, ao ter uma influência das Reshimot, da luz e o desejo, que tínhamos visto na última classe. Então, vamos mostrar o diagrama? Vai se entender como essas influenciam e baixam a luz de Absag, acerta Kelim quebrados, e nesta quebra que ocorreu se misturaram. Então essas 4 combinações que falávamos, tanto de Galgalta Veinaim com Ahap, e um está sobre o outro dependendo dessa combinação, que vamos ter Galgalta Veinaim mais puros, Ahap mais puro e a combinação de ambos, em que um influencia o outro. Então o Galgalta Veinaim sobre Ahap e o Ahap sobre o Galgalta Veinaim. E aqui temos 4 formas ou variantes desta combinação dos Kelim quebrados, através de Absag com respeito à influência que recebe. Então o importante disso é que todas essas combinações, de certa forma, vão dar origem aos distintos mundos que temos Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiah,
Então, e vem mais outros mundos que correspondem ou têm relação direta com essas combinações que temos. Diga Gauta Venai Pura e Arrap. Mas sempre quando foram influenciadas pelas duas luzes de Roma e Binah, Absag. Então seria um bom momento para ver os amigos conectados? Bom, vamos lá. Vamos ver os conectados. Vamos lá. Não sei se podem mostrar os conectados no Zoom. Ótimo. Então, da Colômbia, Pati, de Cali. Pati da Cidade do México também, Davi Fernandes, do México. Tulancingo, tem o grupo Benibarorro de Tulancingo, Jéssica. E Héctor, do Chile, Roberto. Vamos ver. Roberto de Santiago, da Colômbia, Germán de Bogotá. Pati de Cali, Marta, da Colômbia. Estados Unidos, Madalena, da Califórnia. Argentina, Graziella. Também 17 conexões. Quando iniciou a classe do Zoom, os amigos de Guadalajara, o grupo de Tulancingo, do México, Roger, Luiz e Gabi do México, Liz, Anaí, de Toluca, México, Marta do México, Luiz Pinheiros do Brasil, já o conhecemos, está olhando o Brasil, Luiz Lopes do Equador, Alberto do Equador, Diana de Montreal, Dorley de Colômbia, Gonçalo de Colômbia, amigos do Peru e Vânia da Costa Rica. Também está o Tony. E aí estamos conectados. Já há perguntas. Vamos ver se podemos vê-las. Aqui está. Uma pergunta de Toluca e outros da Venezuela. E também Marisa de Toluca, México. Aí estão os amigos. São os amigos conectados. Um grande abraço para todos. A mandar essa lista na lição. Lembrar que muito disso que tratamos aqui, neste momento é árido de ser tratado e de entender, mas temos que lembrar que o que tentamos fazer é estudar com a intenção de que a luz que corrige haja sobre nós, sobre o grupo que se reúne para esta grande meta que é alcançar o grau de correção. Então, já dissemos em outras oportunidades que talvez não seja tão importante entender, mas sim estar na intenção correta para que a luz trabalhe, ter o desejo. É importante, então, ter o desejo de entender. Isso. Sim. Antes de uma intenção, necessariamente. Então, esse exercício vai ser importante, porque na próxima fase que vocês vão avançar, que vamos falar um pouquinho no fim da classe, vamos falar um pouco da classe que vem neste processo, que é mais importante. Vão aplicar muito do que aprender agora e começar a levar à prática. Isso que os cabalistas falam, de como começar a entender a intenção, o desejo, a intenção e como relacionar-se entre vocês. E vocês já formam, de certa forma, um grupo, mesmo virtual, estamos conectados sem tempo e espaço. Há muitas coisas que a sabedoria vai começar a ensiná-los. E como disse um amigo, se não há sensação não é verdade. E temos que chegar a isso, temos que trabalhar no sentido como no nosso mundo. Como criancinhas que vão ao jardim de infância, começamos a entender, os adultos nos guiam e no início não entendemos nada,
até que possamos captar o conceito de quantidade e depois operações básicas, e assim avançamos na vida. Então aqui o mais importante é o trabalho, o desejo de entender o porquê, de certa forma, estou me conectando com este material. Palavras que eu não entendo, o idioma que não é meu, e pouco a pouco a mente se abre e entende que são forças que interagem, desejos, uma relação que depois eu posso começar a ver esta realidade. Então, pelo menos ter o desejo, paciência, como disse o nosso professor, a constância, a paciência, e a pessoa vai mudando. Aqui não precisa ser sábio nem inteligente, simplesmente seguir. Inclusive aqueles que diminuem no sentido como crianças querem aprender e absorver tudo, sem colocar tanto a sua mente bloqueando o material e avançar rápido. E o nosso mundo é igual. Os pequenos absorvem rapidamente e os adultos, muitas vezes, por seu prejuízo e forma de pensar, vão colocando barreiras. E como dizia um amigo de manhã no grupo, o mais difícil é desaprender para depois aprender. Porque primeiro tem que tirar muitas coisas que a pessoa traz. Então, como crianças que estão abertas ao que se apresenta como novo e vai se renovando. Lembrar que às terças esta classe vai ser aprofundada novamente, com as dúvidas que vocês têm, vão revisar os pontos que hoje não ficaram claros. Então, por isso que essa classe de terça tem outro sabor, porque aqui, quando a pessoa toma o material e depois volta a tomar, esta forma de chegar à pessoa distinta. Como quando a pessoa tem o sabor pela primeira vez de uma fruta, na segunda vez sabe quais seus sabores, texturas e vai comparando. Discernir nessa variabilidade de sabores, então teve um segundo encontro com esta sensação, esse desejo, e fica impregnado na pessoa. Este sabor pelo qual o desejo aparece, parece mais fácil, é exatamente igual, na mesma relação, que esta classe e este conhecimento, com o tempo a pessoa começa a discernir e fazer relações que no início não tem sentido. E eu me lembro quando eu comecei a estudar o TES, primeiro eu escutava a mãozinha hebraico, não havia tradução, depois veio a tradução do hebraico e a pessoa sempre faz essa pergunta. Então, professor, quando vamos entender isso? Não entendemos nada. Então, parecia chinês, algo muito distante. Não entendíamos nada. E pouco a pouco a pessoa entende, aparecem outros fenômenos com o grupo, e depois a pessoa vai ver a importância do grupo, de como eu aprendo, e como dizia o meu amigo Marco, é mais a intenção que importa, mais do que o conhecimento. Então, depois, para relacionar, no início é a intenção, o desejo que isso me influencia. De alguma forma distante, numa parte da minha alma, começa a iluminar, até que depois se abre, quando a pessoa está preparada. Depois temos as 5 fases da luz direta, como no nosso mundo. Se voltarmos à imagem no tablet, o importante é que tínhamos comentado que nós temos um grupo de Kelim quebrados que, devido à ação da luz Absag, que falava o Ricardo, se produziu aqui um efeito
que por um lado se separa o que é Golgotha Veinaim deste vaso quebrado, e o Golgotha Veinaim corresponde à Zon de Atzilut. E vimos que eram 4 divisões. Um que era Golgotha Veinaim puro, corresponde à Zon de Atzilut. A inclusão de Golgotha Veinaim no Ahap, a inclusão de Ahap em Golgotha Veinaim e Ahap puro. Então, depois de Golgotha Veinaim puro, os outros dois que podem trabalhar para corrigir é a inclusão de Golgotha Veinaim no Ahap e a inclusão de Ahap no Golgotha Veinaim. Por quê? Porque todo este vaso quebrado que tem dentro de si estão misturados doação com recepção. Então há a possibilidade de se corrigir. Mas há uma parte que são Ahap puros, que por enquanto não podem se corrigir. Ficam aí, porque tem contato com... Não tem contato, não tem como sair disso. Do ponto de vista do trabalho que pode ser realizado, esta porção especial do Ahap puro tem que esperar uma ação do superior. Uma ação que vem de cima. Não agora. Isso. Então está totalmente desconectado. E ao ficar desconectado não tem como subir. Não tem centelhas de doação que possam influenciar para corrigi-lo. Ficou a rap puro. Então as outras porções que têm essa combinação de Ahap, a inclusão de Golgotha Veinaim em Ahap e vice-versa, tem a possibilidade de trabalhar como tínhamos comentado. Que ao ter essa centelha de doação, então, se foi revisado na última sessão, estas centelhas permitem se corrigir. Podem se corrigir. E ao corrigir as nitzotzot, ou centelhas, elas influenciam o seu entorno no desejo, de alguma forma, as inclui. Então, é como efeito algo que é pouco, mas afeta o resto. Isso. Uma gota de tinta que fecha, que mancha o vaso. Isso é uma boa relação. É mais em qualidade e não quantidade. Sim, na nossa sociedade ocorre muito. Sobretudo na Kabbalah, vamos continuar vendo a importância do grupo. Como junto se forma e se exerce uma força muito maior que por si só a individualidade. Então é importante, sobretudo, a etapa que vem para vocês vai ser um redescobrimento do que vimos, que parecem abstratos, conceitos, vão levar a um plano superior e dividido. Aqui estamos mostrando conceitos que mostram toda a realidade. Como foi feita a criação, a nossa estrutura. E havia um comentário do Canadá. Eu vou ler melhor, para não me equivocar. Esta explicação dos mundos faz alusão ao que está acima e abaixo, na linguagem das raízes dos ramos? Sim, parece que tratamos em muitas oportunidades o fato de que esta relação entre mundos, mundos superiores e inferiores, é uma relação causa e consequência, como raiz e ramo. E tudo que há no mundo superior se reflete no mundo inferior. Mas não exatamente com a forma do mundo superior, mas sim com a forma que corresponde ao inferior. Mas existe uma relação entre cada coisa que existe neste mundo com alguma raiz espiritual. Então, o que nos influencia, o que muda, o que faz com que a pessoa traia a luz que reforma? Porque no fim aprendemos como fomos criados, antes do surgimento no universo, na existência. Como esse desejo de se ver começa a se desenvolver e forma os mundos, e depois fazer o caminho de volta.
desde este mundo até o superior. Então estamos aprendendo o caminho como baixou, este desejo até o ramo que tocou essa realidade. E no estudo vamos fazer o caminho de volta nos 125 degraus até o fim da correção. Sim, como expressamos em outra oportunidade, o mais importante é que queremos, de certa forma, nos aderir a esta qualidade de doação. E para isso, começamos a estudar os textos, certo? Porque os textos têm essa virtude que os cabalistas nos ensinam, esta virtude ou segular de atrair a luz que reforma. E na medida que estudamos com o ambiente correto, este efeito que há sobre a luz que corrige vai aumentando. Então é distinto que alguém se dedique a estudar os conteúdos sozinho e provavelmente vai aprender de memória todos os fenômenos, nomes e tudo que ocorre neste mecanismo de desenvolvimento dos mundos. Porém, o que vai obter vai ser um preenchimento do desejo de receber de conhecimento. Só conhecimento. E provavelmente pode haver pessoas que estudam com a intenção correta, que não entenda, mas vai alcançar algo que a pessoa que tem o domínio, especialista nos termos, não tem. E é por isso, e isso é porque não que alguma instrução específica do que ler ou que ensina algo, mas que a alma é que instrui a pessoa. E para que essa alma se desperte, deve haver essa intenção de aderir-se à força superior. Nós sabemos que essa intenção, na verdade, nós não temos. De alguma forma, como crianças, temos que jogar com o grupo. Temos que jogar como se tivéssemos essa intenção e pensar também que isso já está desenvolvido no amigo. Na medida que estudamos que os amigos desenvolveram tudo isso, queremos nos aderir a essa característica que não temos. E é isso que nos faz perseverar no caminho. Há muita história dos cabalistas, né? Já conversamos sobre isso. Havia um aluno do Baal Sulam, e Baal Sulam fazia classes e ele não entendia o hebraico, o seu aluno, mas se preocupava em preparar café para os amigos na classe, arrumava as cadeiras para que pudessem ter uma boa classe com o professor. Estava ali sem entender no idioma. Entretanto, tinha a intenção de absorver o que falava seu professor, e quando não entendia muito, estava preocupado que os amigos estivessem o mais confortável possível com as melhores possibilidades de aluno para os seus alunos. E este aluno foi o primeiro que chegou aos mundos superiores. E aí se mostra como alguém com a intenção e o desejo correto consegue mais do que o conhecimento em si. Isso é para a alma, não para a matéria. Ótimo. Continuando o gráfico que temos no tablet. Podemos então dizer que a parte de Galgalta Veinaim corresponde com a Tzilut. Por isso que a purificação dos Kelim de Galgalta Veinaim e Ahap imprime a estrutura do mundo de Tzilut em Ahap. É como uma influência do superior no inferior. Como dizia a amiga, a estrutura dos mundos superiores se reflete nos inferiores. E os outros Kelim, a sua purificação é o nascimento do superior.
assim como Galgalta purifica a Ab e a Sag sucessivamente. No nível superior, para os Kelim da inclusão de Galgalta Venaim e Ahab, e de Ahab em Galgalta Venaim, é Zon de Atzilut. Dizemos que Zon de Atzilut se corresponde com Galgalta Venaim, certo? Do vasos quebrados. Então, este Zon de Atzilut se purificou e separou o Galgalta Venaim dos Kelim quebrados, poderá, por esta conexão que existe, purificar o resto dos Kelim da inclusão de Galgalta Venaim e Ahab e Galgalta Venaim, de Ahab em Galgalta Venaim. Para purificar os Kelim quebrados e originar novos Parsufim, Zon de Atzilut deve ser grande. Por isso tem que subir ao nível dos grandes, Agar de Atzilut. E para isso se realiza uma elevação em Atzilut. Zon sobe um grau, a Yeshut, Yeshut a Abba Veima, e Abba Veima Arihampin. Arihampin sobe a Atik, e Atik sobe sobre o Tabur. Desta forma, vimos que para se produzir então o Zon de Atzilut, pode trabalhar nessa purificação, que é importante, tem que ser grande. E como tem que ser grande, recebe uma elevação especial. E essa elevação especial, se pudermos ver a imagem, então nós temos que Zon de Atzilut sobe a um nível e todos os Parsufim sobem até a Atik, até que está sobre o Tabur. Vamos ver aqui. Então nós vemos que esta ação faz com que Zon de Atzilut se encontre num estado de grandeza em todas as 10 Sefirot. Todas as 10 Sefirot de Zon ascenderam um nível. E tal como Abba Veima, ou como os grandes, já podem trabalhar na purificação dos Kelim quebrados para dar nascimento ao novo Parsufim. Alguma consulta já não? Não, lembrar, os amigos estão falando da importância do grupo. Já vimos o quanto influencia e o que veremos no próximo bloco, no nível fundamental, intermediário, depois ao grupo jovem. E decidimos que no fim da classe vai dar mais tempo para isso. Alguns amigos já estão se adiantando, porque há a necessidade, a carência de entender que tem que se trabalhar, que é o grupo que dá esta força e com quem se trabalha. Nessa unidade onde se consegue tudo, inclusive como vimos no nível dos mundos superiores. Como são influenciados uns com os outros. Cada uma das pessoas tem uma centelha especial, uma parte da alma de Adam Rishon, que juntos relacionamos toda a humanidade numa só unidade. Toda a criação é um único desejo, mas o ser humano é a parte mais alta do desejo de receber e tem essa faculdade, que pode conter em si os mundos dentro de si. Por isso que cada pessoa, quando entendemos quem é o próximo, o que nos apresenta diante de nós, diante de que força estamos e como interagimos, somos capazes de influenciar tudo isso, começamos a entender o trabalho que temos que realizar e como podemos desenvolver esta luz que reforma para que possa mudar, para cedermos ao mundo superiores. Daí vem a importância do grupo, que é vital e vai fazer parte do próximo nível, que vocês vão ser guiados, dirigidos desde Israel pelos grandes amigos que têm muita experiência
e que todos os grupos, sobretudo os latino-americanos, receberam influência com esta formação do grupo jovem, novatos, para entrar e fazer parte do Bnei Baruch e o estudo da força que se consegue com todo o estudo da Kabbalah, sobretudo a importância do grupo. Há muito a ser falado com respeito a isso. Então, pouco a pouco, vamos mostrando o sabor do desejo que vai crescendo. Depois não vão querer sair da tela, estar conectados com alguém, mesmo que estejam a quilômetros de distância. Isso não existe. Vão começar a ver coisas que vão sentir e começar a trabalhar consigo mesmo, com quem rodeia. E vai ser bom para vocês. E se voltarmos ao tablet, comentando o processo, falávamos que para poder realizar este trabalho de purificação, Zona Tzilut deve ter uma subida em 10 Sefirot. Isso permite com que trabalhe. E de Golgota Venaim puro, que estava no Kelim quebrados, se construiu a Tzilut. Agora, com a purificação da inclusão de Golgota Venaim no Ahap, se imprime a estrutura de Tzilut no Aviut de Ahap. E a ordem do esclarecimento vem do mais puro ao denso, de Ozen, Rotem e P. Ouvido, nariz e boca. Na ordem dos mais elevados ao menos elevados. Então, purifica-se Golgota Venaim no Ahap, um atrás do outro, e deixa o Golgota Venaim que está o Ahap, no Golgota Venaim Ahap, no Aviut Bet, Ozen é Bria. De Golgota Venaim Ahap, Gimel, Rotem, se fez o mundo de Etzirai, de Golgota Venaim Ahap, de Aviut Dalet, ou P, se fez o mundo de Asiá. Então vimos que Golgota Venaim puro saiu, Atzilut, de Golgota Venaim Ahap, de diversos Aviut, de Bet Gimel Dalet, saem os mundos de Briá e Etzirá e Asiá. E assim, deste modo, vai se produzindo este trabalho que se realiza com os Kelim quebrados. Para o qual foi necessário, como havíamos comentado, esta elevação de Zon para que pudesse realizar o trabalho de purificação. Nós também vemos que da inclusão de Ahap em Golgota Venaim saem os Ahap de Eliá. E o Ahap puro sai o que havíamos comentado, as clipot ou cascas, que é esta parte que não pode se purificar até que venha uma luz especial desde o alto. Temos uma consulta? Temos? Um comentário de Pati do México. Queríamos falar que parte das perguntas vamos deixar para terça, porque tem uma relação, uma ótima explicação. Então, para não interromper, dizia que vai deixar para terça-feira. Ok. Então, se voltarmos ao tablet, nós vimos então que nós partimos dos Kelim quebrados, que se produziu em Nekudim,
e pela ação das luzes especial de Absag. E dentro dos Kelim quebrados, dizemos que podíamos distinguir em geral 4 partes. Galgalta Venaim puros, a inclusão de Galgalta Venaim e Ahap, de Ahap em Galgalta Venaim e os Ahap puros. E vimos que o Galgalta Venaim puro se obtém o mundo de Atzilut. Da inclusão de Galgalta Venaim no Ahap, temos os mundos de Biriá e Etzirá e Asiá. Dos Ahap em Galgalta Venaim, temos os Ahap de Eliá e o Ahap puro, temos as Klipot, que são as cascas, que são partes, vasos que vai ser difícil de corrigir. Então teremos que esperar a luz especial que vai ajudar a ter essa correção. Isso é o fim da correção. Então a ordem que se estabelece, Zeramp e núcleo de Atzilut, com respeito ao outro, determina o estado dos mundos a nascer. Então, Yetzirah se estabelece a partir de Razé de Briá. Então, Asiá se estabelece debaixo de Yetzirah. Depois da saída dos Partsufim de Atzilut, se cria os mundos de Biriá, Yetzirah e Asiá. Então, estes estão com relação ao Nekudot Sag. O local de Atzilut é acima do Parsá e os mundos de Biá abaixo do Parsá. Entretanto, ao serem criados os mundos de Biriá, se estabelece um lugar mais elevado, as 10 Sefirot de Biriá se estabeleceram em Zon de Atzilut. Acima do Parsá, as 10 Sefirot de Yetzirah se estabeleceram do Razé de Zon de Atzilut até o Razé de Biriá. E as 10 Sefirot de Asiá se estabilizaram no Razé de Biriá fixo até o Razé de Yetzirah fixo. Ou seja, nascem abaixo de Zon de Atzilut em grandeza. Tínhamos visto que para realizar toda essa atividade, Zon de Atzilut tinha que se encontrar em grandeza. Então, Zon de Atzilut corresponde onde se estabelece Atzilut, e vimos que estes mundos, que a partir dos Kelim quebrados, deveriam fazer abaixo do Parsá, e se estabelecem posições fixas abaixo de Zon de Atzilut. E se ordenam abaixo de Zon de Beriá, desde Razé de Beriá se estabelece Yetzirah. E abaixo de Yetzirah se estabelece Asiá. Desta forma, se produz este efeito de que este mundo, estes mundos têm por um lado um lugar de nascimento e por outro um lugar fixo onde se estabelece. E certamente isso tem importância. Provavelmente não seja simples explicar agora, mas me parece também que devemos ir passo a passo, tentando resgatar as partes mais importantes. E me parece que uma das partes mais importantes, depois deste desenvolvimento Nekudim, da ação das luzes Absag, houve a quebra dos vasos. E a quebra dos vasos, aparentemente, é algo lamentável à primeira vista. Mas esta quebra traz como vantagem uma mistura das partes de Galgalta Venaim com a Ahap. E poderia se influenciar Galgalta Venaim e a Ahap entre si. Poderia ficar estabelecidas essas 4 partes. Galgalta Venaim puro, Galgalta Venaim no Ahap
A Rap no Gautam Venaim é Rap puro. Desta forma, você poderia trabalhar de alguma forma nascer este mundo. Se não fosse essa quebra, não poderíamos passar de Atzilut. Sim, o Ahab nunca poderia se desenvolver. Mas essa inclusão de Gautam Venaim na Ahab nos permite este mundo de Beriah, Yetzirah e Asiah, abaixo de Atzilut. Então eu devo receber. E nunca seria semelhante ao Criador, como doador. E não teria a possibilidade de se influenciar esta parte do Ahab com essa centelha de doação. De alguma forma proporciona a Gautam Venaim que está incluído no Ahab. E a importância é muito grande. E este desenvolvimento não se detém aqui. Vem desenvolvimentos posteriores com base na inclusão de Ahab no Gautam Venaim, que até agora tratamos com profundidade. E comentávamos que a parte do Ahab puro, que dá origem às Klipot, dão origem a esta classe que não vai poder corrigir até que venha uma luz especial do alto, que é um trabalho do superior. E não podemos colaborar. Isso vai ficar até o fim da correção. Então, o fim da correção, de certa forma, até chegar a Tzilut. E para continuar corrigindo, vai ter que incluir de alguma forma a parte que correspondem às Klipot, às cascas. Não poderemos aderir, porque não tem as centelhas de doação que poderiam ter influenciado e corrigido. Mas agora que se realizou todo o trabalho, que é a parte que corresponde a nós, vai vir uma luz especial que vai fazer a purificação das Klipot, que no fundo as Klipot são desejos densos, duros, que vão ter importância exatamente neste momento, quando há purificação. E no fundo sempre dissemos que o superior trabalha em benefício do inferior. E agora as Klipot representam a parte mais inferior da estrutura. Então, no fim da correção, quando chega o momento em que atuará a luz do superior, vai aparecer a importância da correção, que será um evento muito grande. Talvez seja um ótimo momento para ver o próximo vídeo. Vamos ao próximo vídeo, amigos. Obrigado à parte técnica. Quando começamos a estudar Kabbalah, as coisas parecem teóricas, ideias elevadas, que no dia a dia não escutamos isso, não pensamos nisso. Começamos a aprender coisas que estão longe do dia a dia. Quando passa um certo tempo, digamos, termina um curso de 10 encontros, 2 a 3 meses, a pessoa diz o que ocorreu nos 3 meses. Então sente que como se entrasse num túnel do tempo, algo totalmente novo. Há uma grande distância entre o resultado que recebo na vida, que se sente forte, com uma potência que não se aproxima dele, e com respeito ao material, diz tudo que parece mais elevado que a vida. Diz o Rav, é certo, porque aprendemos que sistemas superiores, o sistema dos mundos, das almas, ações espirituais, com o fim de doar, que todo o mundo de Ansof e Abiá, quem conhece diz o que são, o estudo em graus muito elevados,
eu aprendo coisas, uau, que coisas! Como se em nosso mundo, uma criança de 3 anos, em vez de estudar o Chapeuzinho Vermelho, ler o Chapeuzinho Vermelho, ou ouvir, ler equações matemáticas. Aprende coisas mais elevadas. Parece assim, e é verdade, porque eu vou receber a luz, não do Chapeuzinho Vermelho. E por meio disso eu mudo. As mudanças são em mim, no meu ambiente, nas confusões pequenas, na pessoa pequena. Apesar de aprender coisas, de coisas muito elevadas e distantes. Bom, neste vídeo onde está o nosso professor, Michael Leitman, nos fala um pouco que vai ser o que vai passar na próxima etapa. Vai chegar por e-mail o convite para passar para o próximo nível. Em parte, que nível no nível fundamental e agora no intermediário, vai ser uma forma de ensinamento mais dirigido. Vão começar a trabalhar consigo mesmos em um grupo em particular e começar a avançar no que se chama o grupo jovem. Passar o nível fundamental, intermediário e a próxima etapa. O grupo jovem vai ser dirigido pelos amigos de Israel e também com ensinamento por transmissão no Zoom, por uma forma mais interativa. Vão ver, inclusive, formas de diálogo e começar a trabalhar com respeito às coisas que aprenderam no nível fundamental e intermediário. Falar do que vem, na verdade, vai ser emocionante para vocês. Eu não sei como expressar, Marco. Talvez nós vimos, quando começamos, que era algo abstrato. E quando começa a se viver, a pessoa começa a trabalhar com o grupo e consigo mesmo e os outros. E além disso, hoje a tecnologia nos ajuda muito para estar conectados de uma ou outra forma. E vão ver que a conexão na Kabbalah, e os cabalistas nos ensinam, vai além da tela, é uma conexão espiritual, emocional, mente e pensamento, mente e coração. E tudo que vão conseguir com os escritos especiais que vão desenvolver no grupo jovem é uma preparação profunda para entrar no nível espiritual, preparada pelos amigos. É algo que já se fez e é sistemático. Os cabalistas, desde o início da história, usaram o grupo. Vão ver como, inclusive, os grandes cabalistas, o Ari, Barrosulam, falaram do trabalho em grupo e vão revelar os escritos do Rabash de como fazer esse trabalho pessoal e com os amigos que rodeiam. E é um descobrimento. Uma sabedoria mais intensa, interna, emocional. E tem que começar a experienciar tudo isso. Temos só 2 classes, mas e vão aprofundar este trabalho que vem na nova etapa, grupo jovem. Vai chegar uma informação que vai começar em outubro, um convite para todos. E isso vai ser novo para vocês. Vai ser algo emocionante. E tivemos uma ótima experiência com este método, que os cabalistas, através da história, desenharam e fizeram para o alcance dos mundos espirituais. Agregar algo? Sim, lembrar a importância da etapa que vem, que é uma etapa de aprofundamento num trabalho efetivo no método. Porque o que vimos até aqui é adquirir conhecimento. Pensar que pelo entendimento pudéssemos chegar a algo. Mas o certo é que temos que trabalhar no grupo para descobrir
o amor ao próximo, que podemos dizer, mas infelizmente não sabemos o que é. Essa é a verdade. Então, na medida em que fazemos este esforço, porque é um esforço realmente, muitos de vocês vão ter dúvidas no sentido do porquê. Se talvez eu pudesse ficar com estes livros, aprender tudo que tenho que aprender e alcançar tudo que eu tenho que alcançar do ponto de vista intelectual, alguém pode pensar que com isso é suficiente, mas nós estudamos até aqui, vimos que isso não entrega nenhum preenchimento, senão desejo de conhecimento. Que se a pessoa quiser avançar neste caminho, tem que se obrigar a trabalhar no grupo, mesmo que os amigos que no início veja como não era o que queria. Ou por que isso ocorre comigo e essas perguntas, por que teria que me esforçar? O desejo de receber vai de alguma forma resistir, vai se revelar diante dessa possibilidade de fazer o trabalho. Na medida que tivermos consciência que isso exige um esforço, se fosse fácil, nos conectamos no grupo, é tudo fácil, vamos descobrir que não nos esforçamos. Porque todo este alcance precisa de uma realização de um esforço, ir para um grupo e representa o esforço que deve ser realizado para estar em conexão com o grupo e de alguma forma poder ir passo a passo alcançando os níveis que permitem ter essa superação, esta adesão. E se pudermos ver na tela do tablet, por favor, fazer comentários sobre os mundos de Atzilut e comentários sobre Razé do mundo de Yetzirah. Há 16 Sefirot. E essas 16 Sefirot chamam-se Rom Shabbat, ou lugar do Shabbat. E abaixo do Shabbat, no lugar fixo, há 14 Sefirot chamado Mador HaKlipot, ou a morada das cascas. Então nós vemos que dentro disso, por que mencionamos isso? Porque em Atzilut, este mundo chama-se cidade. E o Parsá é o muro que rodeia a cidade. E do Parsé ao Razé, até Beriá, vem a chamada, o local fora da cidade. Então, em torno da cidade, é considerado também parte da cidade. E este lugar recebe a iluminação de Atzilut, por isso que ali é a santidade. O desejo é ser utilizado. De Razé de Beriá até o Razé de Yetzirah são os locais do Shabat, 2000 kodos. E no Shabat, os mundos de Beriá se elevam sobre o Parsá. E com a ajuda de correções especiais é possível utilizar inclusive desejos da área do Shabat, com a intenção ou propósito de doar. E são 14 Sefirot abaixo dos mundos do Razé, do mundo de Beriá, que são as moradas das Klipot. E isso faz relação com 14, que tem relação com o suficiente, ou seja, que não se estenda além. E aqui estão desejos que, por enquanto, são impossíveis de ser corrigidos. Por isso que no Shabat é proibido sair da área do Shabat. O trabalho com as Klipot se faz nos dias das semanas, cuja essência é a distinção das Klipot dos desejos com os quais é possível trabalhar. Ou seja, durante a semana se trabalha com desejos que sabemos que são impossíveis de corrigir, e isso é feito através de correções especiais posteriores, que fazem com que as Klipot não molestem.
não incomodem. Portanto, provavelmente tudo que vimos pareça algo confuso para os amigos e de alguma forma isso tem relação com o que temos que nos esforçar. E este esforço agora é representado pela possível confusão. E por que nós expressamos assim? Tratamos destes temas. Não sei o que te parece, que tudo que parece inicial, que parece confuso, a pessoa se pergunta por que temos que estudar isso? Por que temos que estudar tudo isso? E a verdade é que, por enquanto, não sabemos e as pessoas acham que nunca poderão saber. Mas temos que ver tudo isso representando obstáculos que a pessoa deve estar disposta a atravessar. Então, como comentávamos, se produz o efeito que não consigamos atravessar ou pensamos que nunca vamos alcançar ou conseguir passar este obstáculo. Então, o que precisa é ter a intenção. Já dissemos várias vezes, não importa que não entendamos, mas sim que temos que desenvolver a intenção para alcançar essa adesão, essa aproximação da força superior. E essa força superior, nós sabemos que se não tivermos uma intenção forte, essa força superior vai se afastar, não vai se aproximar de nós. Como a história que nos contam que aquele que estava num reino que quer chegar ao rei, se aproxima do castelo, está numa montanha, e o primeiro obstáculo que tem é subir a montanha para chegar ao palácio onde está o rei. Mas não é só a dificuldade de subir a montanha, mas no caminho se encontra com guardas do rei que o rechaçam. E diz que quer trabalhar para o rei, mas os guardas mandam de volta, fazem baixar. E tem que voltar a subir. E esse é o esforço representado aqui, que temos que desenvolver continuamente para alcançar a adesão a este nível. E de certa forma também representa que não se busca com isso, com todo o esforço que se realiza, não se busca a satisfação de um desejo de receber, mas sim a pessoa tem que ir com o desejo de alcançar a doação. E isso exige um grande esforço. E na medida que não sabemos que tem que ter essa grande intenção e esforço, quando se produz o primeiro rechaço ou o primeiro guarda que tenta nos afastar do palácio, abandonamos o propósito. E o que interessa é persistir. E com isso, a luz que reforma vai trabalhar da mesma forma. Então, se tivermos a intenção correta, ela vai trabalhar. Então, temos que chegar a isso. Então, somos feitos de mente e coração. Então, há pessoas que têm mais mente e outras mais emoção. Então, temos uma mistura de ambos. Então, mediante o conhecimento, tem que alcançar tudo isso. E aparecem novos desejos, que não havia isso. Um desejo de receber mais profundo e egoísta. Então, os cabalistas dizem que são os mais egoístas, tem que alcançar tudo, até o nível do Criador. À medida que avança a pessoa, começa a discernir dentro de si desejos mais profundos, com o desejo de receber de uma qualidade maior, maior propriedade. Não basta este mundo. Há coisas que aparecem na pessoa que não sabia que poderia sentir ou desejar,
porque não estava no mapa mental, na sua emoção. E a emoção começa a trabalhar conforme a pessoa avança. Então isso tem que ser sentido. E quando se sente, se entende. Senão seria só leitura e algo teórico. Se não é vivenciado, não há verdade. E a pessoa, por outro lado, ou a criatura em geral, a pessoa pode estar há muito tempo sem ter um sabor ou certa forma de recompensa com respeito ao esforço que se faz. Todo o nosso mundo nós fazemos o seguinte: fugimos da dor e nos aproximamos do prazer. E se parece que fazemos uma ação que leva ao sofrimento, como estudar, ou privar-se de coisas para estudar, de certa forma, queremos receber um prazer que preencha, supere o sacrifício que fizemos, ou seja, algo para receber e receber o prazer. Então, é muito difícil que uma pessoa, se não recebe nada, possa continuar. Por isso que é importante estudar num grupo e num ambiente correto, porque a pessoa começa a entender como é influenciada por essa sabedoria, também como recebe a sabedoria. Não só conhecimento, mas a pessoa pode ter o conhecimento deste mundo. Então, quando a pessoa começa a desejar que quer conhecer o mundo espiritual e cruzar a barreira da realidade, e é isso que começa a atraí-la mais e mais. Por isso que surge depois novas formas de discernimentos. Não que a pessoa será mais sábia ou inteligente, mas sim amplia o aspecto da visão da realidade em distintos planos. Por isso que a sabedoria se preenche mais ainda. E é sempre uma sensação, tem a ver com o equilíbrio entre mente e emoção. Muitos chegam por um e o resultado é que tem a ver com a sensação. Porque quando a pessoa parte, todos nós partimos a partir do conhecimento e do domínio. E por outras coisas, mas em geral chegamos a isso. Isso que fala de amar ao próximo, etc, etc, a pessoa repete, mas não sente. Mas pouco a pouco começa a entender onde está. E como se relacionam um com o outro, que é o próximo, que é o amor em si, que não é o amor deste mundo. E começa a entender o que os cabalistas falam, abrem-se outras formas, e essa luz que reforma muda a pessoa. Se ela não muda, não há essa nova realidade, não há um mundo superior. Mas de tanta constância, desejar alcançar por uma via, chega-se pela outra. Por isso que Delolishima chega a ser Ishima, ou seja, não em seu nome, mas sim pelo desejo de receber próprio. Porque eu quero este motor que tem do ego, que me faz avançar e seguir a sabedoria. Isso faz com que atraia a luz que reforma e essa mesma luz que reforma me muda a intenção que vai dirigida a partir do momento quando parti como principiante, depois me converti num estudante mais veterano, como crianças. Então parte de uma parte, depois como adulto tem outro amadurecimento da vida, porque tem uma experiência e sabe onde está, qual o fim da existência. Isso os cabalistas começam a explicar pouco a pouco. Começa a entrar no material e isso muda a pessoa. Muda a percepção, sua mente, emoção, e vê como esta mudança afeta ela e também os outros, e tem esse saber distinto. E a pessoa começa a entender o que é a vida, como se relaciona com essa realidade, com o Criador, com a força. Vocês vão passar por uma etapa, a melhor etapa que é o grupo jovem. Vão começar a conhecer em profundidade uma aplicação. Vão dividir-se no mundo interior e exterior. Bom, pouco a pouco vão aprender. Há pessoas preparadas que vão guiá-los e levar pelo caminho. Estaremos aqui com o fundamental, intermediário e o grupo jovem presencial. Muitos grupos do mundo têm grupo jovem presencial e vocês têm a sorte de ter o grupo virtual, que vai vir com classes dirigidas para os amigos de Israel, que conhecemos há muito tempo, e também com o grupo jovem, que assistem às classes, e reforçamos um pouco conceitos
cada um na sua forma local. Mas chega uma etapa, a melhor etapa que começa no início do mundo espiritual, com a realidade que começa a trabalhar consigo mesmos, com o que os rodeia. Então desejo sorte a todos. Já vamos despedir? Sim. Lembrar os amigos que, como havia mencionado o Ricardo, toda essa atividade se realiza com a colaboração de várias pessoas que trabalham sem remuneração, como a parte técnica, os amigos na moderação e outros amigos que colaboram em várias atividades do Centro de Educação. E também nessas colaborações, sem remuneração, temos dentro do Centro de Educação amigos que ajudam e convidam os amigos que queiram realizar uma colaboração, que na página em espanhol, quem quiser fazer uma doação, e essas doações são feitas com financiamento de servidores, outra parte da internet, pagar o Zoom, que é utilizado nas classes. Então não é uma conta gratuita, mas se paga um valor mensal. E os servidores que distribuem o vídeo, que deve se renovar. E isso é financiado com colaborações de amigos que pertencem ao grupo. E também amigos que por meio do link entregam a colaboração para essa tarefa. Vou ler rapidamente quem esteve conosco. Colômbia, Pati de Cali, Germán de Bogotá, Davi Fernando do México, Tulancingo, Jéssica e Héctor, outros amigos de Guadalajara, Carlos de Guadalajara, amigos de Toluca, amigos do Chile, amigos do Uruguai, Argentina, Venezuela, e no Zoom, Alberto, de Quito, amigos do México, Guadalajara, Toluca, Tulancingo, Helena Lopes da Espanha, outros amigos de Monterrey, Luiz Lopes do Equador, amigos do Brasil, outros amigos do México. Então, saudação a todos. Uma grande saudação aos amigos, abraço e obrigado por estarem conosco. Esperamos nos ver em outra oportunidade. Muito obrigado, tchau, tchau, amigos.